Olá, bom dia para você. O sonho de ter a casa própria é um dos maiores objetivos das famílias, né? Quem mora de aluguel sabe como é lidar com as frequentes variações de preços e ter que pagar o valor exato naquele dia certinho. Por isso, o objetivo de toda construtora é oferecer empreendimentos que conquistem o bolso e o gosto dos clientes. A partir de agora, você vai conhecer o trabalho feito pela OR, incorporadora do Grupo Novonor. Com presença em 3 estados brasileiros, a OR atua há 15 anos no mercado imobiliário, com foco na incorporação e também na construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos. Está cheia de novidades para quem quer, por exemplo, investir. Será que é o seu caso? Quem vai contar tudo para a gente é o superintendente Pedro Pessoa, que está com a gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Miri, tudo bem? Obrigada pela participação mais uma vez aqui no Poder e Negócios. Obrigado. Fique à vontade. Já estou sabendo que tem muitas novidades no mercado. Gente, em Pernambuco, a OR empreende desde 2007, lá na Reserva do Paiva, litoral sul de Pernambuco. Agora, quais são essas novidades de expansão? Para onde está crescendo a OR? Vamos lá. A gente está aqui em Pernambuco desde 2007 na Reserva do Paiva, né? E lançamos um último empreendimento agora no início do ano, tá? Mas nosso foco de atuação está sendo a migração para a cidade do Recife. Então, hoje a gente já tem um terreno adquirido, né, na Zona Sul, né, no bairro do Pina, né, que em breve a gente vai estar aí lançando a mercado, mas ainda aguardem um pouquinho. A gente vai acompanhando. É importante a gente destacar que a OR participou, gente, da concepção, né, da ideia da Reserva do Paiva, que é um bairro bem planejado, organizado. Quantas famílias moram por lá? Como é que está sendo feita essa ocupação, Pedro? A ocupação hoje está super em alta. A gente tem mais de 3 mil pessoas morando no bairro, né? Então os empreendimentos estão super bem ocupados. O Verano, que foi a última entrega, né, já passou de 60% da ocupação dele, né, e tende a dobrar esse número de pessoas, né, nos próximos 3, 4 anos. Pois é, eu estava até pesquisando aqui uns números, gente. Na Reserva do Paiva, em 6 anos, houve um aumento de 92% no número de famílias e 14% da população são compostos por crianças de 3 a 11 anos. Houve um crescimento de 84% no perfil de lares de primeira moradia e um aumento de 4% no perfil de segunda moradia. Então, com esses próximos lançamentos, vocês esperam alcançar que meta, Pedro? O que a gente vê hoje da própria Reserva do Paiva é a primeira moradia, né? Então, todos os empreendimentos que estão sendo construídos e sendo entregues têm um foco na primeira moradia, né? Seja o cliente que vai adquirir para aquisição e moradia no empreendimento ou então para locação, né? Que também é uma grande oportunidade. Tem muitas famílias que querem viver e ter a qualidade de vida do Paiva. A gente vai dar um gostinho mostrando essas imagens, né, desse cenário incrível que encanta quem chega por lá, seja visitante, seja morador. Então, foi estratégica essa localização, esse investimento lá. Vocês pensaram nesse cenário, na exploração dessa natureza desde o início e também na preservação dela. Exato. A preservação é super importante, né? Então, toda a legislação que compõe ali a Reserva do Paiva, ela é muito benéfica, né, para o bairro, porque existem limitações de gabarito, então você não tem aquela verticalização que você tem nos grandes centros urbanos e também por taxas de ocupação de terreno. Então, você também não tem um adensamento. Então, a gente consegue fazer uma excelente preservação ambiental. Ou seja, você não pode construir um arranha-céu, né? Tem que estar no limite determinado por lei, até para preservar tudo que o povo vai buscar exatamente nesse ponto aí do litoral de Pernambuco, né? Exatamente. E vocês sempre fazem grandes empreendimentos com padrões de alto nível. Agora, o primeiro compacto prêmio da Reserva do Paiva, o Evoque, está vindo para dar oportunidade, por exemplo, para solteiros, aposentados, para aquelas pessoas de negócios que vêm assim rapidinho em Pernambuco. Qual é o principal objetivo desse lançamento, o Evoque? O Evoque nasceu, né, para justamente abrir um leque de oportunidades para famílias que ainda não tinham acesso ao bairro. A menor tipologia que existia no bairro era apartamentos de 3 quartos, com 97 metros quadrados, e a gente traz o Evoque agora com tipologia de 2 quartos e 3 quartos nessa metragem, a partir de 59 metros quadrados e também com 80 metros quadrados. Então fica bem mais acessível, né? Porque a gente sempre imagina um apartamento, por exemplo, de 500 metros quadrados, 200 metros quadrados, nem sempre cabe no nosso bolso, mas um de 59 bem dividido, né? Vocês sempre fazem um investimento muito alto em arquitetura, em ergonomia, vocês pensam a distribuição dos cômodos, né? Muitos empreendimentos, inclusive, já são lançados, gente,
completos. Como é o caso do Evoque? Ele já vem completo, vem para ser adaptado? O caso do Evoque, ele vem assim para ser adaptado à necessidade do cliente. Né? Então, a gente estudou muito a planta, a necessidade. Então, o cliente pode escolher uma opção de planta, além da padrão, né? Além dos acabamentos que podem ser escolhidos no decorrer da obra. Né? Ele pode estar modificando ali o tipo de piso que ele queira e fazer algum tipo de adequação. Bom, com o alto padrão, né, que a gente sempre vê dos imóveis na reserva do Paiva, há, por exemplo, serviços que são necessariamente colocados ali para também completar, né, o conforto, né, a sofisticação. Por exemplo, muita gente fala sobre a recarga do carro elétrico. Vocês continuam com esse investimento lá? Há essa disponibilidade para os moradores, para os investidores? Sim. A gente tem um ponto de carro elétrico no nosso stand de vendas, né, que é um local comercial que está ali apto para quem quiser estar utilizando no horário comercial. Mas nos nossos empreendimentos a gente já entrega um ponto de carro elétrico para uso comum, né? E no Evoque, além desse ponto de uso comum, os clientes que queiram ter o carregador na própria vaga, vai ser possível também. Esse Evoque, a gente reforça aqui que é um compacto prêmio. Então, lá na reserva do Paiva é possível a gente encontrar esses imóveis de 59 metros quadrados, mas também tem aqueles acima de 500 metros quadrados, né? Então, assim, o que não pode faltar para esse de 59 em relação ao de 500. Todos têm o mesmo serviço, todos eles dispõem dos mesmos critérios, do uso daquele condomínio? O que a gente mais preza é o padrão de acabamento, né? Então, não é por ele ser compacto que ele vai estar pecando nisso. Então, a gente é super exigente, tem uma régua super elevada no padrão de acabamento que a gente entrega nos empreendimentos. E o Evoque em si, ele tem uma área comum super diferenciada. Então, um dos exemplos que a gente traz é o primeiro rooftop da reserva do Paiva no Evoque. Né? Nenhum outro empreendimento tem isso. Vocês chegaram a essa conclusão dessa necessidade de investimento nesse tipo específico de empreendimento por conta de pesquisas, de demanda, o mercado mesmo? O que levou vocês a investirem dessa vez nesse compacto? Toda vez que a gente vai lançar um produto imobiliário, a gente sempre faz uma pesquisa de mercado. Né? Então, a gente entende qual é a demanda, né? E existia uma demanda que não conseguia alcançar o bairro por ser uma tipologia maior e então não era acessível. Então, a gente traz essa tipologia nova justamente porque havia essa demanda oculta. Então, o Evoque, que a gente lançou, né, há super pouco tempo, nos 2 primeiros meses de venda, a gente alcançou a meta aí de mais de 70% de unidades vendidas. A gente percebeu que na pandemia houve uma corrida para essas reservas, né, para áreas assim mais voltadas para a natureza, um pouco mais afastadas. Da pandemia para cá, como foi essa evolução da procura? A procura é super alta, pós-pandemia, principalmente na reserva do Paiva. Né? Então, o bairro oferece muita qualidade de vida e bem-estar. Então, toda a necessidade que a pandemia alertou as pessoas de estarem explorando melhor suas residências fez com que o Paiva fosse um destino mais procurado. Bom, e a gente quer saber se cabe no bolso. Olha, gente, depois do intervalo, você vai saber como é negociar a compra de imóveis da OR. Vamos falar sobre taxa de juros, condições de pagamento, também tem dicas para quem quer comprar, financiar um imóvel e muito mais. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, que hoje recebe o superintendente da incorporadora e construtora OR, Pedro Pessoa. A OR é do Grupo Novonor, com presença em 3 estados brasileiros. A OR atua há 15 anos no mercado imobiliário, com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos, loteamentos. Bom, a gente já falou aí que a OR atende a vários tipos de públicos, vários tipos de bolsos, sempre mantendo um alto padrão, né? Agora, antes de investir, gente, é preciso sempre ter uma coisa na cabeça. Num patrimônio, você precisa fazer as contas, né? A queda da taxa básica de juros da economia brasileira pode, por exemplo, interferir na compra de imóveis financiados. A taxa de referência de juros no Brasil, a Selic, já caiu várias vezes nos últimos meses. Aí, com o início dos cortes de juros, a expectativa era de que as taxas caíssem. Mas até agora não houve muita mudança aí no custo do financiamento imobiliário. Por que os imóveis continuam tão valorizados, Pedro? Vamos lá. Os imóveis estão valorizados porque passou por uma crise muito forte no passado, né? Aí, na época de 2017.
Então, hoje havia uma demanda, né, sobre a utilização desses imóveis. Apesar das taxas de juros, a Selic já está caindo, o banco ainda não repassou isso para o cliente. Mas o cliente que compra hoje um imóvel na planta, e isso vai estar sendo entregue daqui a 3 anos, ele já vai estar tendo essa oportunidade de estar usufruindo uma taxa mais baixa. Bom, e eu sempre faço aquela mesma pergunta, né? A gente está aqui diante de um especialista nesse mercado e é preciso sempre a gente explicar de uma forma bem simples qual é a diferença de negociar com uma incorporadora, de procurar uma construtora ou então ir em busca de uma imobiliária na hora que você está pretendendo investir seu dinheiro no imóvel. O imóvel está sempre atrelado à incorporadora em si, né? A imobiliária pode ser um caminho que nós temos diversos parceiros de vendas que vai ter ali um imóvel da gente disponível para ser comercializado. Então ele pode ir direto à incorporadora ou à imobiliária. Eu acho que assim, o grande cuidado que o cliente tem que ter é entender se aquela incorporadora tem uma história, o que é que ela já fez e o que foi entregue para ela ter segurança na aquisição. Bom, no caso de quem quer negociar com a OR, qual é o passo a passo? Como é negociar com vocês? Né? Com que tipo de condições a pessoa pode lidar? Quais são as formas de pagamento? Qual é o leque de opções que vocês dão para os clientes? A gente sempre trabalha no regime que a gente chama de incorporação, né, imobiliária, porque é um regime que traz mais segurança para o cliente, que é o patrimônio de afetação. Então, o cliente, quando procura a gente, através do stand, do nosso site, redes sociais, né, ou com nossas imobiliárias parceiras, ele tem ali a segurança do que está adquirindo, né? E aí a gente trabalha no sistema de incorporação. O cliente pode pagar uma parte do imóvel durante o período de obras, que a gente chama de poupança, que estaria pagando ali em torno de 40% do valor do imóvel, e o saldo ele pode financiar junto a um banco, uma entidade privada, ou através de um consórcio, ou com recurso próprio. Atualmente, qual é o perfil de clientes que chegam aí à OR? A gente tem um leque muito grande de clientes, né? No nosso último lançamento, a gente foi até muito surpreendido, porque a gente pensou num produto que estaria atingindo jovens casais ou pessoas idosas, mas tem bastante investidor procurando a gente, né? Casais com filho, né? Porque esse empreendimento novo trouxe essa possibilidade. Bom, existe aí uma atuação em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo. Como é que nós estamos diante dos outros estados? A gente veio de uma retomada, né, agora na reserva do Paiva, então a gente lançou já um empreendimento e entregou e estamos no segundo empreendimento. Nossa meta é de ter mais um empreendimento a mercado aí no início do próximo ano, né? Então isso faz com que a gente comece a se igualar com o mercado da Bahia, que é um mercado de dimensão muito proporcional ao de Recife. Já o de São Paulo não, a gente sabe que é nossa capital muito maior, né? Então a gente fica um pouco menor em dimensão de empreendimentos. E o que é que tem sido mais procurado? Aqueles empreendimentos residenciais, corporativos, loteamentos? Hoje a procura por residenciais nos centros urbanos é muito grande, né? Seria o empreendimento mais comum, né, do que a gente está visando. A parte de loteamentos a gente tem muito apreço, a gente prospecta esse tipo de oportunidade, mas estaria mais voltada para o interior de Pernambuco ou região metropolitana. Atualmente vocês têm essa proposta de loteamentos? A gente hoje tem no nosso leque, né, de estudos aqui em Pernambuco, mas nada lançado a mercado ainda. Entendi. E corporativos, qual é o perfil? O perfil do corporativo a gente vem estudando, né, vem retomando os estudos. Não estava na nossa estratégia no ano passado, porque a gente entendia que ainda não era o momento por causa do pós-pandemia. Muita gente trabalhando de home office, mas agora, com a volta das pessoas realmente ao trabalho, as empresas têm provocado para que os profissionais utilizem o espaço físico, a gente vem voltando a estudar o empresarial. A gente está mostrando muito aqui a reserva do Paiva, essa parte linda, né, do nosso litoral. E a gente sabe que a movimentação em Suape está diretamente relacionada a essa movimentação também na reserva do Paiva. Então, há uma esperança muito grande de que haja uma povoação, uma ocupação mais rápida dessa área, né? Ainda este ano, Pedro? O que a gente entende hoje, né, que o Paiva já é sustentável sem nenhuma dependência de Suape. Mas com a vinda e retomada de Suape, a gente entende que vai ter sim uma aceleração desse crescimento. Então, tem muitos profissionais de grandes empresas, empresários que querem estar próximo a Suape, né? Então, a gente está a pouco mais de 15 quilômetros de Suape.
E os empresários querem trazer a família, seus filhos, e o Paiva proporciona isso. Bom, a gente vai colocar daqui a pouquinho o site da AOR, que é para as pessoas procurarem, né? Não só aqui em Pernambuco, mas também na Bahia, em São Paulo, existem muitas possibilidades, né? Tem gente que, por incrível que pareça, tem dinheiro sobrando, né? Que está querendo investir, pode fazer qualquer tipo de negociação. Olha só, gente, aor.com.br, e aí você tem os comerciais, os residenciais, aí tem o institucional para o pessoal entender como é que funciona a empresa, e aí você faz a sua escolha. Aí nesse momento aqui, ele já tem como manter contato com vocês? A gente tem ali, ó, contato e o portal do cliente, por exemplo. Qual é essa ligação que vocês fazem por meio da internet? Seja um cliente, um possível cliente, ou até uma pessoa que possua um terreno e queira vender para a empresa, através do nosso site, ele pode fazer o contato direto, que a mensagem chega para a gente e a gente entra em contato com eles, né? Então, também tem nosso WhatsApp ou nossas redes sociais que facilitam também esse contato. Então não só vocês vendem, mas também vocês compram. Sim, gente, olha aí, se você tem um grande loteamento, você tem um empreendimento e você está querendo vender, procura a OR, né? Sim, com certeza. Tem acontecido isso muito aqui em Pernambuco? Acontece sim, né? A gente às vezes é pego de surpresa, né? Que sempre tem uma pessoa que procura a nossa empresa, né? Que entende que aquele terreno seria adequado para o empreendimento da gente. Bom, a gente começou o programa falando que a maioria das famílias tem aquele sonho de conquistar a casa própria. Não é fácil, a gente está diante de muitas famílias que nem têm o pão de cada dia, mas tem outras que precisam sim investir, porque tem uma luta aí de uma vida toda, tem uma conquista, né? Conseguiu erguer um patrimônio e quer realmente investir. Então, para aquelas pessoas que estão querendo comprar um imóvel, investir ou repassar, qual é a orientação? Você que é um especialista nisso, a gente também não pode meter a cara e jogar o dinheiro todo de uma vez numa empresa que a gente não conhece. Quais são as orientações didáticas para quem está querendo fazer esse tipo de investimento, Pedro? É muito importante que você tenha um planejamento familiar, né? Então, entender se aquela renda é adequada para o empreendimento que ele está visando e queira comprar. Né? A gente tem uma métrica do mercado que ele não pode comprometer mais de 30% de sua renda na aquisição do imóvel. Né? É feita uma análise de crédito, né, para que o cliente tenha segurança, né, que ele vai conseguir conquistar a compra do imóvel que ele tanto sonhou e depois que ele consiga fazer esse financiamento junto ao banco. Então não adianta a construtora estar aprovando aquela venda para lá na frente ele não conseguir honrar um compromisso e não conseguir adquirir um financiamento junto ao banco. A gente tem que fazer sempre o planejamento familiar, né, o planejamento doméstico, saber quanto cabe no bolso. E vocês fazendo tantas contas, a gente percebe que vocês estão em vários lugares, é muito serviço para dar conta, né? Vocês têm também ampliado as vagas de emprego. Qual é a movimentação de renda e geração de emprego que vocês têm feito aqui na região? Olha, com esse novo produto a gente deve gerar mais 500 empregos diretos e 500 indiretos. Né? Então, a meta aí para os próximos 3 anos, essa geração apenas desse empreendimento que a gente acabou de lançar. Né? Vindo os novos empreendimentos que a gente já tem no nosso pipeline, tende a aumentar essa curva. E quem tem vontade de trabalhar com a OR? Manda currículo, se inscreve no site, vai bater na porta do escritório, como é que faz? E quais são as funções que vocês oferecem? Tudo funciona, né? Então, hoje, através de redes sociais, seja o Instagram, o LinkedIn, né? A gente sempre divulga vagas de estágio ou alguns tipos de vaga dentro da nossa rede social, para que as pessoas possam se candidatar e participar de processo seletivo. Mas também é muito importante, se quiser bater no nosso escritório ou no nosso canteiro de obras, né, sempre há oportunidade, seja para encarregados, pedreiros, profissionais, né, da construção civil, né, ou demais funções atreladas, um administrativo, arquitetos, engenheiros. E vocês têm um trabalho bem bacana aí para a rede feminina, né, inclusive com treinamento. Como é que funciona isso? A gente preza muito, né, sobre a mulher no mercado de trabalho, né, e ainda mais na construção civil, que historicamente a presença do homem é sempre mais forte. Né? Então, dentro do nosso canteiro de obras, a gente faz um treinamento específico para as mulheres sobre segurança, sobre o respeito que se tem que ter, né? E a gente incentiva que não seja apenas aquela função, né, que é ligada à limpeza. Né? Então, a gente quer que essa mulher se torne uma profissional no trabalho, né, e não apenas ajudante. Então, ela possa pegar ali numa ferramenta, né? Seja ela pedreiro, um eletricista, uma encanadora, e a gente já teve exemplos disso dentro da obra. Que bacana, e é importante também destacar o compromisso, gente, com critérios ambiental, social, governança, que coloca vocês também numa posição de destaque nacional. Isso é fundamental para
oferecer um diferencial competitivo em relação aos adversários, né? Aos concorrentes, vamos tratar assim. Nosso processo de governança é muito forte, né? A gente tem uma linha de ética dentro do grupo, né? Através do site, né? Que podem ser feitas denúncias, né? Preservando a pessoa que está ali querendo fazer a denúncia ou contactando a empresa, e também toda a parte de governança relacionada aos nossos fornecedores. Então a gente faz uma análise muito criteriosa, né? Sobre quem é esse fornecedor, porque, de onde ele vende, né? A gente tem muito cuidado também com isso. Bom, quando a gente vai fazer uma compra, a gente precisa ver a história, né? O histórico, o recall, como se fala, né? Da empresa com a qual a gente está lidando, com a qual a gente está tratando aí o negócio. E há uma preocupação sempre das grandes corporações nesse sentido, vocês deixam isso bem claro quando a gente entra no site e olha lá no institucional da AOR, né? A ligação com a Novonor, a gente percebe isso. E aí dentro dessas propostas que vocês oferecem, a gente sabe que existe uma meta para 2025, para 2024, até o final do ano. Qual é a grande meta da AOR? A grande meta da AOR é ser uma das principais empresas do mercado imobiliário. A gente não quer ser a maior, mas quer estar entre as melhores empresas do mercado imobiliário. Então, essa é a meta em Pernambuco e essa é a meta nacional. Existe algum desafio específico aqui em Pernambuco para o crescimento, por exemplo, dos grandes empreendimentos? O que eu vejo muito são as pessoas falando assim, eu gostaria muito de morar numa casa que fosse um condomínio fechado. O problema é que os grandes centros já estão inchados, não existe mais uma estrutura, né? Então, assim, qual é a procura? O que é que vocês acham que ainda pode ser explorado? Qual é o desafio de continuar aqui em Pernambuco? Há muita oportunidade no mercado, né? Em Recife, em si, há um número restrito de terrenos e aí a gente tem que fazer um garimpo muito grande, né, para estar fazendo a questão de terreno o mais qualificado possível, para que isso depois se torne um produto super qualificado para o nosso cliente. E no momento que a gente identifica esse terreno, a gente vai identificar que tipo de produto é adequado. Então não adianta eu comprar um terreno numa localização premium e ter um produto não adequado àquele perfil, né, dentro da cidade. Bom, a gente já viu que existem muitos empreendimentos na reserva do Paiva, tem agora essa proposta do Recife. Pelo que eu estou vendo aí, tem uma possibilidade de migrar para o interior de Pernambuco? Tem sim uma possibilidade. Onde seria? Gravatar? Agreste por ali? Hoje a gente olha Gravatar, a gente olha Caruaru, a gente vai um pouco mais distante, estamos olhando Petrolina também, né? E a própria região metropolitana aqui do Recife. Olha, gente, então a gente vai ficar de olho aí para ver quais são os próximos passos, né? Até porque eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer agora é quanto custa um empreendimento da AOR? A gente falou ali do Evoque, né, que é um compacto prêmio. A gente tem os outros empreendimentos que têm um nível de luxo, né, mais apurado. Então, em torno de quanto? De quanto a quanto as pessoas podem encontrar esses empreendimentos? Olha, hoje nossa carteira de estoque, né, a gente tem o Evoque apenas, e aí são apartamentos que custam ali a partir de R$600 mil. Então, um valor super atrativo. Quando você vai ver o valor do metro quadrado, ele é abaixo do valor de mercado, a gente conseguiu trazer essa atratividade. Então, a gente está falando de um valor de metro quadrado, em média, ali de R$9.900 o metro quadrado. Quando a gente fala do Evoque, é importante a gente falar também do que tem em volta dele, segurança, conforto, né? Vocês estão levando para a Reserva do Paiva um padrão que é de alto nível, né? A gente sabe, a gente sempre que passa por lá, a gente observa. Isso vai ser mantido nos outros lugares por onde vocês fizerem investimentos? É o mesmo padrão, é a mesma cara que vocês vão dar aos empreendimentos? É a mesma cara, né? Então, a gente preza muito com isso, né? Então, toda a questão da sustentabilidade do próprio empreendimento. Então, no Evoque, a gente conseguiu trazer, né, uma área verde, né, surpreendente, mais de 50% do terreno em área verde, irrigação automatizada por água do poço para reduzir o custo, já entregue com painéis fotovoltaicos para reduzir o consumo de energia do condomínio. E esse princípio é o mesmo para os outros empreendimentos. Então, o último empreendimento que a gente entregou na Bahia foi eleito, né, o primeiro empreendimento do selo EDGE, um selo de sustentabilidade, na categoria Advanced do Brasil, né? Então, foi o primeiro que foi realmente certificado nessa categoria. A gente percebe essa necessidade também de sustentabilidade, né? Não só porque faz bem para o meio ambiente, mas também porque é importante para a empresa se destacar no meio das outras. Como é que está a concorrência aqui em relação à sustentabilidade, ao oferecimento dos serviços em Pernambuco? Eu diria que hoje a concorrência está muito saudável nesse sentido, né? As empresas, principalmente que estão ligadas à ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário aqui de Pernambuco, elas prezam muito pela essa sustentabilidade em seus empreendimentos.
O que a gente vê e a gente entende que vai ser o próximo passo aqui de Recife é ter um selo verde da própria cidade para estar certificando esses empreendimentos ou através do IPTU verde. Bom, a gente está esperando esse selo verde, a gente está esperando aí um monte de mudança, né? Tem a reforma tributária que está mexendo com a cabeça de todo mundo e, claro, dos empresários, né? Das grandes corporações. Mas a gente aqui que está do outro lado, que fica querendo comprar um imóvel, a gente quer que embaixe a taxa, a gente quer que facilite, né, as condições de pagamento. Vocês negociam bastante com as pessoas? Como é que é essa negociação? Como é que vocês podem facilitar a compra de um imóvel da OR? A gente consegue sim negociar, a gente tem uma tabela, né, de vendas, né, que ali estão determinados os preços, e tem uma sugestão de uma forma de pagamento que a gente entende que seria a mais adequada para o cliente. Mas a depender da necessidade, né? Se aquele cliente, de repente, recebe uma bonificação no meio do ano, se ela quer contar com o 13º para pagar uma intercalada, a gente faz essa adequação da tabela para que ele consiga se encaixar e consiga estar ali honrando o seu compromisso. Bom, dentro do que a gente está vivendo, né, na nossa situação econômica, você aposta que investir no imóvel é uma das melhores propostas para você fazer render o seu dinheiro? Ou você investe no imóvel para você morar com a sua família e ter uma qualidade melhor de vida? Olha, eu acho que ambos os projetos são muito viáveis, né? Tanto a aquisição de imóvel para investimento, quanto para moradia, né? E por se tratar de moradia, ali seu patrimônio, então você não quer comprar algo que se desvalorize, né? Então, nossos empreendimentos tendem a se valorizar com o tempo, né? Esse empreendimento que a gente lançou há pouco tempo, ele já teve uma valorização em pouco mais de 2 meses de 10%, né? Então, no longo prazo, o patrimônio imobiliário sempre tende a se valorizar. Bom, e quem tem dúvida, é bom sempre visitar a obra, visitar o terreno, conhecer a vizinhança e conversar de repente, com quem está vendendo, né? Exato, exato. A gente sempre está lá a dispor, né? E, inclusive, nesse primeiro momento, eu sentei com a maioria dos clientes para realizar a venda, entender as necessidades, né? Fizemos essa aproximação junto ao cliente. Que coisa boa, conversar com o superintendente, né? Dá uma confiança danada para fechar um negócio, né? Com certeza. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Por mais uma vinda aqui ao Poder e Negócios e para mostrar para a gente essas novidades do mercado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, bom domingo, boa semana, viu? Bom dia. E a gente marca um novo encontro no próximo domingo às 10h30 da manhã. Tchau, tchau. Até lá.